Olá, querida aluna, olá, querido aluno. Hoje nós vamos ver um conteúdo que é muito importante para as nossas vidas. Nós vamos falar de direito do trabalho. Então, vamos lá. Nesta aula, nós veremos como se formou historicamente o direito do trabalho no Brasil, influenciado pelo mundo, claro, né? Nós veremos também o conceito de empregador, o conceito de empregado, segundo a nossa legislação. E quais são os requisitos para a formação de um vínculo empregatício. Veremos também as formas de rescisão do contrato de trabalho. Então, começamos aí pela ideia de contrato de trabalho. Isso é importante para nós diferenciarmos as palavras trabalho e emprego, que embora na linguagem comum sejam sinônimas, para o direito não são. Isso porque, trabalho corresponde a qualquer atividade humana capaz de produzir algo novo no mundo. Nós só realizamos novas coisas, só incrementamos o mundo ao nosso redor se nós realizarmos algum tipo de trabalho. Agora, emprego não. Para que nós digamos que temos uma relação de emprego, o que você tem, na verdade, é a vinculação de um trabalhador a um contrato de trabalho. Então, toda vez que você tem um contrato de trabalho, no qual aí, um empregado se submete ao empregador, é que nós estamos diante de uma relação trabalhista, e aí nós podemos chamar isso de emprego, né? No Brasil, então, a regulamentação desses contratos de trabalho, que na verdade geram emprego, relação empregatícia, vínculo empregatício, estão regulamentados por uma legislação chamada Consolidação das Leis do Trabalho, popularmente aí apelidada pela sua sigla, que é a CLT. Tá? Então, no Brasil, não temos um código do trabalho, como temos Código Civil, Código Penal. Nós temos uma consolidação de várias legislações anteriores à época dessa consolidação, na década de 40, que foram compiladas e incrementadas aí para a edição desse texto normativo. Então, nós temos, antes da CLT, um histórico que levou à sua produção. Qual é o histórico do direito do trabalho no Brasil? Veja, o direito do trabalho é um ramo do direito que surge por causa das lutas de trabalhadores para obterem direitos. Se dependesse do sistema econômico, os trabalhadores jamais teriam direitos. Mas com as lutas sociais, a pressão internacional e o medo de revoluções, como aconteceu a Revolução Socialista na Rússia em 1917, o mundo passou aí paulatinamente a regulamentar as relações de trabalho e reconhecer direitos para os trabalhadores para evitar maiores prejuízos para o sistema econômico. Aqui no Brasil, qual que foi essa trajetória? Bom, vocês sabem que nós tínhamos aí no século XIX mão de obra escrava, e é claro que escravo não tem direito do trabalho. Então, o primeiro passo para a regulamentação de um direito do trabalho no Brasil é a promulgação da Lei Áurea em 1888. Depois, em 1889, é proclamada a República, e aí são criados aí, aos poucos, vários tribunais rurais para regulamentar essas relações de trabalho rurais que não eram mais escravocratas. Passa a ser planejada, então, a criação do primeiro órgão de justiça do trabalho no Brasil, a partir da década de 20. E já em 1923, na mesma década, é criada a Previdência Social Brasileira para os direitos de aposentadoria. Em 1927, no fim da mesma década de 20, é criado o Código de Menores. E esse código acabou limitando e regulamentando pela primeira vez na nossa história os direitos da criança no que se referia ao trabalho infantil. Que, óbvio, antes disso, qualquer criança podia trabalhar exaustivamente, não havia regulamentação. Nós temos aí, na sequência, esse histórico do direito do trabalho no Brasil, ele só vai ser mesmo aprimorado no que nós chamamos de Era Vargas.
Foi no governo aí reformista, populista de Getúlio Vargas, que nós temos várias mudanças no que se refere à regulamentação do trabalho no Brasil e a criação do Ministério do Trabalho, pela primeira vez, que se chamava aí Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, e a Constituição Federal de 1934, que proclamava entre os direitos dos trabalhadores. E é nesse governo Vargas, na década de 40, em que várias leis que regulamentavam direitos de trabalhadores vão ser consolidadas, compiladas no mesmo documento legislativo e organizadas sistematicamente. Surge a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, no dia 1º de maio de 1943. Por isso, dia 1º de maio, Direito do Trabalho, né? Dia do Trabalho. E aí, em 1988, com a Constituição que nós temos atualmente, o trabalho é regulamentado entre os direitos fundamentais, como direito social de extrema relevância. A valorização do trabalho está nos valores máximos da nossa Constituição e nós temos aí regulamentação de direitos de greve, de vários direitos fundamentais, direitos humanos, que se referem aos direitos dos trabalhadores. Em 1990, nós tivemos também a edição do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que também limita, obviamente, e proíbe o trabalho infantil e limita o trabalho do jovem, né? Então, com esse histórico de formação aqui de direito do trabalho no Brasil, é que nós temos a possibilidade de criar um direito que regulamente, e esse direito foi incrementado pela Constituição de 88. Pode passar o slide, por favor? Foi, obrigada. Conceito de empregador, né? O artigo 2º da CLT regulamenta aí o que seria empregador, né? Então, vamos lá, né? O conceito de empregador está no artigo 2º da CLT, que vai dizer: empregador é toda empresa, individual ou coletiva, que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviços. Então, para a nossa CLT, precisa de desenvolvimento de atividade econômica para ser empregador. Daí a ideia de empresa individual ou coletiva. Existem empresas individuais regulamentadas aqui no Brasil. Então, via de regra, lá na década de 40, para ser empregador precisava ser empresa. Mas com o passar do desenvolvimento do direito do trabalho ao longo dos anos, pessoa física também pode ser considerada empregador, desde que cumpra os requisitos do vínculo trabalhista. E empregado, qual que é o conceito de empregado aí, né? Conceito de empregado, a CLT vai dizer: considera-se empregado toda pessoa que prestar serviço de natureza não eventual a um empregador, sob a dependência deste e mediante salário. Parágrafo único. Não haverá distinções relativas à espécie de emprego e à condição de trabalhador, nem entre o trabalho intelectual, técnico e manual. Qualquer atividade que cumpra os requisitos estabelecidos pelo artigo 3º vai ser considerada relação de emprego, né? Mas, se existe essa relação entre o empregador e o empregado, só existe um empregador? Quem é empregador ao final? Olhe, nosso sistema trabalhista considera empregador o tomador principal, aquele que ao final, na sua atividade econômica, como falou lá o parágrafo 2º, é aquele que ao final vai se beneficiar pelo trabalho, pela exploração da mão de obra, ou mesmo, né, da atividade intelectual de alguém. Isso quer dizer que se uma empresa terceiriza a relação de trabalho, é preciso verificar se essa terceirização é lícita ou se é ilícita. Veja, não é possível no Brasil terceirizar atividades principais de uma empresa. Então, suponha que nós tenhamos aí uma empresa que presta serviços de saúde, né? Um hospital. Um hospital pode terceirizar o trabalho de médicos, por exemplo? Não, porque essa é a atividade principal daquela empresa. Então, essa terceirização vai ser considerada aí uma forma de burlar relações trabalhistas.
Agora, um hospital poderia, por exemplo, terceirizar os serviços de limpeza. Serviços de faxina, de limpeza, seriam atividade principal daquela empresa? Não, aí a terceirização é possível. Então, veja, quem é o empregador verdadeiro? É aquele tomador final do trabalho, aquele que se beneficia pela exploração do trabalho. Se ele terceirizar a atividade principal, o Poder Judiciário, a Justiça do Trabalho, pode desconstituir essa terceirização, considerando ilegal. E se você tem um grupo de empresas, várias empresas aí, embora cada uma delas tenha personalidade jurídica diferente, explorando um trabalho, se beneficiando de um trabalho. Olha só o que vai dizer o parágrafo 2º. Vai dizer que sempre que uma ou mais empresas, tendo embora cada uma delas personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, constituindo um grupo industrial ou comercial, né, ou uma atividade de qualquer natureza, aí, né, atividade econômica, para não se vincular aos conceitos de comercial e industrial, serão, para os efeitos da relação de emprego, solidariamente responsáveis, a empresa principal e cada uma das subordinadas. Aí, nesse caso, se você tem um grupo de empresas, você tem, de fato, a possibilidade das empresas responderem solidariamente. O que significa a responsabilidade solidária no direito? Significa que todos são corresponsáveis. Se o empregado for demitido sem justa causa, por exemplo, e quiser ingressar com uma ação indenizatória, ele vai poder processar uma empresa ou todas. Vai aí escolher aquela que seja solvente, né? Que possa aí ter capital para solver, para adimplir as obrigações trabalhistas. E também existe uma outra possibilidade. Se a terceirização for lícita, pode ser que o empregado tenha o direito de processar tanto a intermediária quanto o tomador principal. Se for ilícita, com certeza, se for aquela terceirização de atividade principal, com certeza o empregado pode processar solidariamente, porque o tomador principal se beneficiou do trabalho. No que se refere a empregado, olha só o que vai dizer. Empregado é pessoa física. Então, estávamos vendo o artigo 3º. Se empregado é pessoa física e eu contratar uma pessoa jurídica, isso necessariamente desconstitui a relação de emprego? Não devo direitos trabalhistas? Não necessariamente, porque muitas empresas tentam burlar as leis trabalhistas, obrigando os empregados a constituírem pessoas jurídicas, imaginando que isso vai aí desconstituir a possibilidade de dever a direitos trabalhistas, de ter um vínculo empregatício. Se o judiciário constatar que essa formação de pessoa jurídica era uma estratégia para não pagar direitos trabalhistas, ele vai desconstruir e vai considerar que havia, sim, vínculo empregatício. Então, o que é necessário para o vínculo empregatício, no final das contas, é o cumprimento de requisitos de vínculo empregatício. Cumpriu esses requisitos, o empregador pode ser pessoa física, embora o artigo 2º diga empresa. Pode ser que obrigou o empregado a formar uma pessoa jurídica e aí não é pessoa física o empregado, não cumpriu o artigo 3º. Não, estava burlando a legislação. Pode ser que estava dizendo, não, na verdade eu contratei uma empresa, eu era um tomador de prestação de serviços, a atividade é terceirizada, a responsabilização é da terceirizada. Não, se cumprir o vínculo empregatício, deve direitos trabalhistas. Então isso aqui é fundamental para a gente compreender o direito do trabalho atualmente no Brasil. O que seria esse vínculo empregatício? O vínculo empregatício é formado por 4 requisitos. Se uma relação de trabalho cumprir esses 4 requisitos, deve-se pagar direitos trabalhistas. O primeiro deles é onerosidade. O que significa? Para haver relação de trabalho, de emprego, tem que ser onerosa, quer dizer, tem que haver remuneração.
É claro, né, que se você assumir um trabalho em condições análogas à escravidão, o que vai acontecer não é o mascaramento de um vínculo empregatício, mas sim um crime, né, de redução da pessoa a condições análogas à escravidão. Se você explorar o trabalho de alguém sem pagar nada, isso é um crime gravíssimo, né? Então, toda relação de emprego, ela tem onerosidade. Alguém está recebendo remuneração para desenvolver aquela atividade. Então, esse é o primeiro requisito, onerosidade. E gerar lucro também para o empregador. Segundo requisito é a pessoalidade. O que é pessoalidade? É aquele requisito no qual só o trabalhador pode cumprir aquela atividade. Então, o trabalhador não tem liberdade de mandar outra pessoa no seu lugar. Ah, hoje eu estou doente, vou mandar alguém no meu lugar. Hoje eu não posso, tenho algum compromisso, vou mandar alguém no meu lugar. Quando você é prestador de serviços, você pode fazer isso. Nós, advogados, suponha que um dia eu não possa fazer audiência, por algum motivo. Eu, como advogada contratada, sou prestadora de serviços, não empregada. E aí eu posso mandar um colega, um sócio do meu escritório, fazer a audiência no meu lugar, e aí o meu cliente não vai poder reclamar, dizendo, eu queria a Thailise fazendo essa audiência aqui, porque não existe vínculo empregatício. É prestação de serviços. Na prestação de serviços não tem pessoalidade. No vínculo empregatício tem. Só você tem que estar lá cumprindo a função. Você não tem essa liberalidade de mandar outras pessoas no seu lugar, não é mesmo? Você que trabalha deve conhecer bem esse requisito. O que é habitualidade? Habitualidade é uma permanência temporal. Não significa que o trabalho precisa ser todo dia, cumprido exatamente no mesmo horário, mas ele precisa ter uma permanência, né? Uma habitualidade. Então, suponha, toda terça e quinta eu tenho que estar lá, naquele lugar. Ou seja, você não pode faltar. Estão contando com a sua presença naquele horário, naquele lugar, em caráter habitual. E isso já configura vínculo empregatício. Muita gente pensa que no requisito temporal você precisa ir todo dia, que uma vez por semana não configura. Não, de jeito nenhum. Ainda mais se você não tiver liberdade para falar, olha, hoje eu não posso, eu vou amanhã, viu? Se você tiver a obrigação, por exemplo, de toda terça-feira às 9 da manhã estar num lugar, requisito cumprido. O último requisito é o da subordinação. Para ser vínculo empregatício, o empregado ele tem que estar subordinado, ou seja, ele tem que obedecer ordens do empregador. Isso também descaracteriza a relação como prestação de serviços. Um prestador de serviços, ele tem liberdade, até porque ele tem expertise técnica para desempenhar a sua atividade. Então, por exemplo, se eu contrato um marceneiro, mediante prestação de serviços, para montar um quarto na minha casa, eu vou dizer o meu gosto, o jeito que eu quero, mas eu não vou ficar lá, olha, prega assim, não prega daquele jeito, dando ordens. O sujeito sabe como fazer, porque ele é um expert naquilo. E se eu contratei é porque eu confio na expertise dele. Então, não tem subordinação. Eu, como advogada, voltando ao nosso exemplo de advogados, ninguém deve falar como eu devo redigir uma petição. O cliente não tem controle sobre isso, porque é uma prestação de serviços. Já numa relação de vínculo empregatício, existe subordinação. Você tem um chefe lá, um superior hierárquico que fica determinando como você deve desempenhar o seu trabalho. Você também deve saber muito bem sobre o que eu estou falando quando eu menciono o requisito da subordinação. E aí, então, nós vimos que são esses 4 requisitos para o vínculo trabalhista. Se houver esses requisitos, há um contrato de trabalho, independentemente de não ter havido registro em CTPS. Então, não é o registro em CTPS que determina contrato de trabalho, é o cumprimento dos vínculos empregatícios, dos requisitos do vínculo empregatício. E se a pessoa não registrou, não fez o registro, se ela não fez o registro e há cumprimento dos requisitos de vínculo, essa pessoa vai ter que ainda pagar multa pelo não registro, porque tinha relação de emprego e não registrou. Ok, né? E a rescisão? Se você tem um contrato de trabalho firmado, reconhecido e consignado em CTPS,
em carteira de trabalho e previdência social, como é que esse contrato se restringe? Se ele se restringir aí, né, você pode aí, né, dizer assim, eu vou rescindir um contrato de trabalho por liberalidade, porque eu quero, né? Você pode, né? Não tem nenhum problema de rescindir o contrato de trabalho. Tanto o empregador quanto o empregado, a qualquer momento, podem rescindir o contrato de trabalho. Quando o empregado é que rescinde, ele perde direito, é claro, às verbas indenizatórias. Porque não tem que sofrer, né? Não sofreu nada, não sofreu injustiça, não tem direito à indenização. Ele só vai ter direito às verbas usuais. E o empregador também, né? Se romper aí o contrato de trabalho e não houver justificativa, justa causa, aí vai ter que pagar verbas indenizatórias, né? Qual que é, então, a possibilidade de rescindir por justa causa? O empregado pode rescindir o contrato de trabalho quando o empregador dá uma justa causa, por responsabilidade do empregador. Então, olha lá, o empregado, pelo artigo 483, pode considerar rescindido o contrato de trabalho e pleitear a devida indenização quando forem exigidos serviços superiores às suas forças, que forem proibidos por lei, defesos quer dizer proibidos, né? Contrários aos bons costumes ou alheios ao contrato de trabalho, for tratado aí com rigor excessivo, também aquele caso do assédio moral, for maltratado, for assediado, pode rescindir por justa causa. Pode, se ele correr perigo, manifesto por mal considerável no trabalho, ele não tem que colocar sua vida em risco, sua integridade física, pode rescindir por justa causa. Se o empregador não cumprir as obrigações do contrato, pode também o empregado rescindir por justa causa. Se o empregador aí, ele praticar algum ato que lese a honra ou, né, a boa reputação do empregado, se ofender fisicamente, salvo em caso de legítima defesa, aí, se o empregador reduzir a sua jornada, o seu trabalho, né, por peça ou tarefa, e isso afetar sensivelmente a remuneração, isso é justa causa para o empregado rescindir contrato de trabalho. E quando aí o empregador pode rescindir contrato de trabalho por justa causa? Aí é quando o empregado causa alguma coisa, alguma desídia, algum descumprimento nas suas obrigações e vai ser demitido por justa causa. Artigo 482. Quando ele cometer algum ato de improbidade, que é desonestidade, né? Então, por isso veremos ética. Ética profissional é muito importante. Quando ele tiver mau procedimento, um procedimento inadequado, que descumpra a legislação brasileira ou a regulamentação da empresa. Quando ele fizer negociação habitual por conta própria ou, né, ajudando alguém sem permissão do empregador, então ele querer responder em nome da empresa, criar negociações sem permissão. E quando também ele fizer algum ato de concorrência à empresa aí que for prejudicial ao próprio serviço prestado pela empresa. Também, se ele tiver uma condenação criminal. Se for condenação criminal, precisa de sentença criminal transitada em julgado. Então, ó, passada em julgado, sem haver aí suspensão da execução da pena. Desídia no desempenho das suas funções. O que quer dizer desídia? Pessoa não faz, não cumpre, né? Não tem aí uma assiduidade, uma preocupação, profissionalismo, fica lá fazendo hora. Isso pode constituir justa causa. Embriaguez habitual em serviço, claro que essa embriaguez inclui drogadição também, isso é uma conduta inapropriada, né? Violação de segredo da empresa, ato de indisciplina ou insubordinação, não aceitar aí as ordens do superior hierárquico, né, sem motivo justificado, é claro, abandono de emprego, sumir e não aparecer mais sem dar justificativa, e também ato lesivo à honra ou à boa fama no serviço contra qualquer pessoa, ofensas físicas, aí também, né, salvo em caso de legítima defesa.
Cuidado, hein? Porque também utilizar aquele e-mail profissional, a internet da empresa, para, por exemplo, ficar acessando sites inadequados, né? Isso também pode gerar justa causa naquele requisito lá do mau procedimento. Isso não é adequado, né, profissionalmente. Então, nesses casos, o empregador vai poder mandar o empregado embora, demitir o empregado por justa causa. O que acontece quando há justa causa? O empregado perde o direito a todas as verbas trabalhistas, de caráter indenizatório. Ele só fica com seu direito às verbas previdenciárias, sem multa, é claro, e a saldo salarial. Todo o resto ele perde. E aí, e quando o empregador é que dá a justa causa aí? O empregado tem que pagar alguma coisa? Não, claro. E o empregador, ele deve pagar a indenização. Olha que interessante, né? Se você, além disso, né, nós temos aí ato lesivo à honra também e a prática de jogos de azar também para o empregado ter justa causa. Então, olha que interessante. Se o empregado atua com alguma conduta de justa causa, né? Por exemplo, pratica constantemente jogos de azar no ambiente de trabalho, o empregador pode dispensar por justa causa e não vai dever pagar as verbas indenizatórias. E o empregado também não tem que pagar nada, ele só perde direitos. Agora, se quem deu a justa causa for o empregador, né? O empregador que deu justa causa deve pagar verbas indenizatórias. Entendem? O empregado que causar alguma coisa, né, para ser demitido, alguma dessas hipóteses, cuidado, esse rol aqui do artigo 482 é taxativo, ele não é exemplificativo. O empregador não pode falar, isso também é justa causa. Só é justa causa o que a gente leu aqui previsto na lei. Então, se o empregado der alguma dessas causas para demissão, ele vai perder direitos, mas ele não tem que pagar nada, né? Ele não tem que pagar a indenização para o empregador. Agora, se o empregador deu alguma das causas do 483 para que o empregado rescindisse o contrato por justa causa, aí ele tem que pagar a indenização. Veja, o tratamento é diferente porque há uma relação aí vertical em que o trabalhador é sempre hipossuficiente em relação ao empregador. Então, com essas possibilidades, o contrato seria rescindido por justa causa. Se ele for rescindido sem justa causa, professor, o que acontece? O empregado fala, olha, estou saindo, quero me demitir, só não estou mais contente, mas não tem justa causa do empregador. Ele também abre mão dos seus direitos indenizatórios, mas não deve pagar nada para o empregador. E o empregador, quando demite sem justa causa, aí ele tem que pagar indenização para o empregado, para o trabalhador. Bom, com esses conceitos, acredito que já estamos prontos para ir para a atividade. Vamos realizar a nossa atividade para verificarmos se você fixou o nosso conteúdo. Então aqui, assinale a alternativa correta sobre a relação de emprego. Vamos ver qual está correta? Qualquer trabalho subordinado constitui relação de emprego? Será que isso é verdade? Nós vimos que não. Não basta a subordinação como requisito do vínculo empregatício, não. Além da subordinação, temos outros requisitos, lembram-se? Onerosidade, pessoalidade e habitualidade. Acho que essa alternativa não está boa. Vamos ver as outras. Será a relação de emprego aquela que cumprir os requisitos do liame? O que significa liame, professora? Vínculo, do vínculo. Independente de registro. Essa alternativa está correta? Correta. Lembram-se que falamos não precisa de registro em CTPS para ter vínculo empregatício? Aliás, se não tiver registro, ainda vai pagar multa por não registro, porque o que dá o vínculo empregatício é o liame, o vínculo, os requisitos do vínculo. Então, essa está correta.
As outras, só há relação de emprego com registro em CTPS? Novamente, não. D, nenhum contrato de prestação de serviços cria vínculo empregatício? Não é verdade. Pode ser que eu diga que é contrato de prestação de serviços, quando na verdade é verdadeira relação de emprego. O que manda é a presença aí dos requisitos do vínculo, sempre. Então eu posso dizer que estou prestando serviço, mas na verdade sou verdadeiro empregado. Se isso acontecer, eu posso entrar na Justiça do Trabalho? Pode. Pode entrar e pedir o reconhecimento do vínculo empregatício. E contratação de pessoas jurídicas e terceirizações desobrigam o tomador final de encargos trabalhistas? Falamos, de jeito nenhum. Isso podem ser formas, estratégias aí de uma tentativa de burlar a legislação trabalhista. Nesse caso, se o judiciário trabalhista reconhecer que esse tomador final era verdadeiro empregador e beneficiário da relação de trabalho, ele vai dever solidariamente as verbas trabalhistas. Espero que você tenha acertado essa atividade. Depois, a segunda. Sobre a justa causa, é correto afirmar que a. Se o empregador der causa à rescisão, deverá pagar todas as verbas indenizatórias? Verdade. Essa é verdadeira. Se o empregador é que der justa causa para a rescisão do contrato de trabalho, ele tem que pagar as verbas indenizatórias para o empregado. Acho que já podemos assinalar, mas vamos ver as outras. B. Se o empregado der causa à rescisão, deverá pagar todas as verbas indenizatórias? Não, nós falamos, ele não tem que pagar a indenização. Ele perde o direito, né? As verbas que não sejam apenas saldo salarial e direitos previdenciários já depositados. C. Assédio moral não constitui justa causa para o empregado? Constitui. O empregado tem justíssima causa se ele estiver sofrendo assédio moral na empresa. Ele pode rescindir o contrato de trabalho. D. Descumprimento de ordens não constitui justa causa para o empregador? Nós vimos atos de insubordinação. São descumprimentos de ordem que fazem com que o empregador tenha justa causa para a demissão. Então, constituem causa justa causa para o empregador rescindir o contrato de trabalho. E a rescisão sem justa causa gera dever de indenizar para ambas as partes? Voltaremos a essa questão. Rescisão de contrato de trabalho sem justa causa gera dever de indenizar apenas para o empregador. Para o empregado, apenas a perda do direito a verbas indenizatórias. Bom, espero que você também tenha acertado essa atividade, que tenha ficado claro esse conteúdo, e aí nos vemos na próxima aula. Até a próxima!